Então, vamos seguir aí, pessoal, com o nosso projeto, né? No último vídeo, a gente criou a nossa base, não é isso, pessoal? O nosso arquivo base, correto? Bom, se eu vim aqui dentro de index, dar um Ctrl A e um Ctrl C e vir na nossa base e fazer o vamos, hum, vamos fazer, depois a gente volta lá, né? Aí trabalha o nosso index, porque agora a gente vai fazer o nosso recorte do nosso HTML, né, vocês vão entender isso aí. Então na nossa base temos aqui o nosso load, né, pessoal, que a gente precisa ter o nosso load, temos aqui, ok, sobre, o título aqui, tá, pessoal? O título basicamente é o nosso coisa aqui, né, vamos pegar. Aqui ele vai dar erro porque a gente criou o nosso coisa aqui, né, então não fez o extend, mas deixa quieto aí, depois a gente volta lá. Então quando tiver lá em cima na barrinha em cima lá do nosso navegador vai aparecer o título. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, como a gente vai, a gente trabalha aqui com o nosso extend agora vai extender, então a gente pode simplesmente partir este bloco aí, né. Que vai acontecer aí? Se eu chamar também um bloco que, no caso, vamos fazer desta forma, né, fazer desta forma não, é assim que faz. Então o que eu vou passar aqui? Eu vou criar o nosso bloco que vai chamar o que, pessoal? O nosso title, né. Então o nosso title vai receber o quê? Então o nosso bloco title, ele vai simplesmente fazer o display do nosso title, né. Bom, o que a gente vai colocar aqui, pessoal? Você pode colocar qualquer coisa. Todas as vezes quando a gente abre um bloco, tá? Eu ainda não instalei a extensão aqui para deixar as cores aqui destacadas, mas deixa isso aí para lá. Vamos lá, entendendo é o que é o importante. Temos o título. O que vai aparecer lá no nosso título? Toda vez que eu, mudar de página, ele vai vir nessa variável aqui e vai pegar aquele bloco específico, tá? Então ele muda aí. No caso, eu vou deixar a mesma coisa que depois, ou seja, vamos colocar alguma coisa aqui. Aqui a gente está na base, né? Página, né? Pode ser. É página principal, correto? É. Pode ser? Pode, principal. Ok, tá bom aí. Então, quando eu abro um bloco title, eu tenho que fechar esse bloco. Então, eu posso copiar ele aqui, Ctrl C e vir, tá, pessoal? Ele entra antes do title, tá? Se você colocar depois do title aqui da tag, ele vai dar erro. Ele tem que entrar antes desta tag aí. Então, eu simplesmente tiro aqui o título, porque a gente vai fazer o end block, né? Que é o isso é ali, né, a gente colocou lá o block title, é isto, e agora a gente vai fechar esse end block, então end aqui, end block. Da forma aí, tá, pessoal? Então já temos aí, né, o nosso, título aqui já, com a nossa, variável, né. Ok, o JavaScript aqui, tá, pessoal? Pode deixar desta forma aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que eu vou jogar ele cá para baixo aqui, certo, ele ficar lá no rodapé, mas por enquanto deixa ele aqui, ok, vamos deixar aqui. Bom, temos aqui os nossos a nossas nosso bootstrap, temos o font awesome, nosso script aqui, ok, beleza, tá bom desta forma aí, problema nenhum, observe que está dentro do nosso header, né. Agora, eis a questão. Observe que a gente tem um body aqui, né, pessoal? Ok. Este body aqui, ele já começa a modificar aqui, correto? Então, este body, eu posso começar a manipular ele aqui. Eu vou tirar isso que está aqui dentro para vocês entenderem. Bom, o nosso body, o que que eu posso colocar aqui de
de classe para ele. Por exemplo, se eu colocar aqui classe, vai ser igual o quê? Vamos colocar um BG. Este BG a gente pode colocar o quê? Vai ser que cor? BG, o fundo. Pode colocar assim green só para vocês verificar essa diferença aí. Depois a gente modifica, tá, pessoal? O text eu vou colocar ele como light desta forma, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Depois a gente vai modificar isso aqui. Anyways, tanto faz. Agora, como a gente criou a nossa base e a gente pegou este pedaço de código lá no index, do index, e agora a gente vai chamar esse extend, eu vou explicar daqui a pouco, eu só estou falando aqui para não perder o raciocínio. Depois vocês vão entender isso aí corretamente, beleza? Então, todas as vezes que eu me referencio alguma coisa agora, eu tenho que passar os blocos. Por quê? Porque a gente vai renderizar estes blocos aí, né? Então, para isso aí, eu quero que bloco aqui. Então, eu crio este bloco, bloco de quê? Content, tá, pessoal? Que vai mostrar os nossos content, os nossos conteúdo. Ele vai pegar de que ponto até que ponto. O que está aqui eu quero. Agora, o rodapé e o cabeçalho, esquece. A gente vai simplesmente fazer uma vez e acabou, beleza? Então, temos um início de bloco aqui, não é isso? Eu vou colocar o que eu tenho na memória aqui. Bom, só para a gente não precisar de fazer depois. Então, como eu disse, todas as vezes que a gente abre um bloco, a gente tem que fechar este bloco, né? Então, não é conta, ou seja, é o nosso conteúdo, sim, mas agora eu não preciso especificar ele aqui, porque a gente simplesmente vai fechar ele aqui, end block. Agora, o que que eu quero aqui dentro? Esta é a questão. Eu vou colocar, não vou colocar nada aqui, não, porque aqui a gente vai voltar aqui depois. Agora, o meu rodapé contra o X, pode ser, eu vou jogar ele aqui embaixo, deixar ele quieto aqui. Isso daqui eu vou só fazer o seguinte. Ó, então, pessoal, basicamente a gente está estruturando o nosso HTML, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Bom, observe que a gente tem o nosso bloco conteúdo, aonde vai ficar o nosso conteúdo. A gente tem um header aqui separado e a gente tem um footer separado, correto? Então, bacana, né, cara? Uhum. Então, a gente também pode começar já configurar, né? Ou seja, estilizar o nosso rodapé também. Eu posso colocar, por exemplo, text. Text o quê? Light ele colocou aí para mim, mas eu quero ele lá no center. Mas o que que eu posso colocar? Um MT de 5 por aí afora, creio que vai dar. Um MD que é margem no bottom ou margem embaixo, né? Baixo ali por baixo, de 3 por aí afora. O nosso parágrafo, você pode configurar ele também conforme configurar, não, estilizar conforme você queira, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, correto? Então, bacana aí. Ok, temos o nosso parágrafo aqui, temos o nosso coisa aqui, né, a nossa âncora ou o nosso link para retroceder a nossa página, né, que é a nossa de contato, correto? Então, tá aí. Essa de contato pode deixar aí também, mas a gente pode já colocar aqui também a nossa de início, né, ou a principal. Então, o que que a gente tem lá? Lembra que a gente tem a nossa home, né, pessoal? Então, colocamos aqui a nossa home. E aqui eu vou colocar página, pode ser, né? Página home, correto?
ou principal, como você queira, tá bom aí. Bom, aqui também eu vou colocar, eu vou diminuir esses títulos aqui para não ficar aquelas coisas, muito exagerada lá, né, pessoal. Então contato, ok, bom. Então, hum, basicamente, se a gente testar isso aqui, né, a gente já pode ter alguma coisa bacana lá, né. Podemos também, aqui vamos, colocar alguma coisa aqui, por exemplo, um text light pode ser, não pode? Para não ficar muito exagerado, né, então light. Aqui também, se você quiser colocar, também pode, tá, pessoal? Logo na saída aqui. Deixa eu ver aqui, aqui. Ok, pronto aí, Ctrl V. Então, é, tá bacana aí. O que a gente pode fazer agora, é isso aí. Como a gente estendeu, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos voltar cá para nossa index. Bom, aqui que é o pulo do gato. Por quê? Porque aqui a gente já tem tudo aqui, né, pessoal? A gente tem tudo aqui que a gente fez ali, né? Agora, eis a questão. Vamos voltar lá para nossa base. A nossa base, a gente simplesmente configurou algo aqui, né? Ok, bom. E observe que a nossa index ela está intacta, beleza? Mas eis a questão, cara. Aqui vem o pulo do gato. Presta bastante atenção para que você não confunda isto aqui, tá, pessoal? Bem, observe, na index, agora eu não preciso disso aqui mais, pessoal. É muito simples aqui. Então, posso tirar tudo aqui, ó. Vamos entender agora por quê? Porque a minha base já tem todo o esqueleto da minha página, que é rodapé, o cabeçalho e o conteúdo. Agora, o conteúdo ele vai renderizando dinamicamente também o título. Então, vamos entender aqui. Bom, isso aqui eu posso tirar tudo, ó. Posso vir aqui, bom, tirar tudo. Aqui no body, por enquanto eu vou deixar aqui desta forma e vamos entender. Como a gente tem todo o nosso esqueleto lá no nosso base, o que que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Lembra que eu toquei bastante isso aqui, né? Então é load static? Não, porque a gente já tem ali embaixo, né? Então a gente vai fazer o extend, pessoal. Extend desta forma aqui, extend, ou seja, extend this. E vamos passar o quê? Aonde que está o esqueleto da nossa página? O esqueleto da nossa página está lá dentro de quê? Base.html, correto? Lembra disso aí? Ok, perfeitamente. Então, a gente já está renderizando também o nosso template aqui. Bom, o que que eu preciso fazer aqui? Agora simplesmente eu preciso do meu título, né? Vamos voltar aqui, vamos pegar ele. Então, se eu pegar ele aqui, Ctrl C, aqui ele já não tá com a coisa, né? E a gente. Ok, eu dei bobeira, né? Agora eu vou ter que fazer ele de novo, né? Que não é alguma coisinha que a gente eh, não presta atenção aí, mas não tem problema não, pessoal. Vamos copiar aqui, ó, a tag, né? Voltamos cá, ou seja, aqui na index, isto que a gente tem aqui, não, tá bom aí. Eu pensei que eu tinha ele aqui, ok, não dá nada não. Simplesmente eu copiar isso aqui, Ctrl C, vamos em a nossa index, então, e nós na nossa tag title, pessoal, agora modifica que eu não preciso dessa tag title, porque a gente já tem ela aqui no esqueleto também da nossa base, né? Então presta atenção nisso aí. Então essa tag título, eu não vou precisar dela também. Porém, o que acontece aqui é simplesmente a gente colocar este header, esse aqui também. E a gente não precisa de nada disso aqui. Vamos desmanchar tudo isso aqui. A gente não precisa de coisa, de pare, de cabeçalho.
aqui nada, 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 a gente não precisa de nada aqui, basicamente nada aqui, porque a gente já tem tudo lá, ok. Então eu vou tirar isso tudo aqui, vamos fazer do zero aqui. Bom, preciso do meu título, então ele vai carregar o quê? O meu título, né. O bloco que vai chamar aqui é block, lembra que a gente colocou no outro bloco, bloco o quê? Title, né, pessoal? E este title vai trazer o quê? Eis a questão, coloca aqui, por exemplo, loja, principal, e, né, qualquer coisa, tá, pessoal? E aí você coloca aqui, home, por exemplo, né, que aí ele vai mostrar lá, home. Ah, pode ser? Pode. E aí, todas as vezes que a gente abre um bloco, a gente fecha este bloco. Então, o que que eu vou colocar aqui? Gente, bloco. Ok, ok. Então tá bom aí, né? Bom, agora vamos desenhar o conteúdo. Agora você vai entender, pessoal. Observe aqui, ó, que eu não tenho cabeçalho, não tem estrutura de HTML aqui, lá o título, não tem a nossa tag body, não tem nossa tag rodapé, não tem nada. Mas, porém, a nossa base. Bom, pessoal, dei uma pausa e voltei aqui e refiz aqui o que a gente já tinha feito, que é, eu fiz, eu fiz caca porque eu, eu copiei aqui, joguei para lá e confundi o arquivo. Então é por isso que é muito importante você não copiar muita coisa, tá, pessoal? Ok, só refiz aí que eu já tinha feito e explicado. Então, a nossa base, observe que agora ela tem todo o nosso carregamento de HTML, o nosso esqueleto, né? Temos o título, temos o header, temos o HTML em si, temos os nossos scripts, temos o nosso body, o nosso bloco content, temos o nosso rodapé, então tá tudo aqui dentro da base. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai simplesmente carregar nosso content, o nosso conteúdo. Agora, cabeçalho e o nosso rodapé, ele vai ficar ali dinâmico, então ele vai aparecer em todas as nossas páginas sem precisar de ficar carregando estes HTMLs. Este HTML, quando eu falo, é header, título, rodapé, beleza? Então agora a gente simplesmente vai fazer o seguinte: temos a nossa estática, precisamos carregar ela, porque temos imagem, temos script, temos CSS, então ele tem que obedecer e tem que pegar, né? Então, Ctrl o C, vou logo acima e Ctrl V. Então, como a gente tem o nosso esqueleto lá na base, a gente precisa fazer o extend, né, pessoal? Então, extends o quê? Ao nosso base, né? Foi aqui que a hora que eu voltei lá para verificar, aí eu vi lá que a gente tinha apagado. Então, a gente vai ter que fazer o extend até o nosso arquivo para a gente pegar o esqueleto de HTML, é o nosso header, título, rodapé. E o conteúdo ele vai mudando, vou falar assim para você entender, dinamicamente conforme a gente vai chamando as nossas URLs. Então, entre aspas, vamos chamar a nossa base ponto que, pessoal? HTML, né? Ok, então praticamente é isso aí, correto? Simplesmente isso aí a gente já renderiza o nosso arquivo. Se a gente pedir para rodar aqui, ele vai mostrar, só que ele não vai mostrar o conteúdo, porque a gente ainda não tem nenhum conteúdo aqui, é o que a gente vai fazer agora. Então, todas as vezes que a gente abre uma tag, né? Então, ó, load, eh, load static, load o HTML, e agora a gente vai fazer o quê? Abrir o nosso bloco, Ctrl V, e este bloco vai ser o quê? O nosso content. Por isso que a gente já está
renderizando ou chamando a nossa variável content aqui, beleza? Então agora a gente vai criar o conteúdo que a gente queira que mostre e renderize para nós conforme a gente vai chamando os URLs, clicando em botões e por aí vai. Então, vamos criar o nosso bloco content para a gente poder mostrar, né? Então, content, e este nosso content vai receber o seguinte: o que que eu posso colocar aqui dentro? Ctrl C, logo abaixo e deletamos, né? Então, vamos deletar aqui e colocamos o nosso end o que? Block, né? Agora, o que que eu quero mostrar aí dentro? Eu vim aqui colocar uma div e essa div eu coloco qualquer coisa aqui nela. O que que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o nosso conteúdo em si, né? Então, pode fazer qualquer coisa. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, vamos colocar uma classe para ela, então class, vamos colocar aqui o que para ela aqui? Como ela vai ser um conteúdo, a gente pode criar um container, né? Então container, e neste container agora eu coloco uma mt um 5 por aí afora. Pode ser, né? Essa div aqui eu coloquei aqui para vocês ver a divisão aqui, ou seja, ver aqui onde é que está o nosso, a nossa tag aqui. Agora, eu posso colocar várias coisas aqui dentro, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Você pode colocar qualquer coisa que imaginar aí. Contando que a gente também tem a nossa logo, né, lembra da nossa logo? A gente pode também colocar ela aqui, né. Por quê? Porque ela não está aqui, a gente precisa carregar ela, né. Hum, a gente só tem o nosso CSS, ok, a nossa logo a gente tirou, não é isso? Então vamos carregar ela aqui no nosso HTML, eu vou colocar logo abaixo aqui. Chamamos a nossa tag img, lembra disso aí que a gente fez? O source code dela, onde é que tá, pessoal? Ela tá lá, se vocês lembram, né? Lembra onde é que a gente colocou ela, pessoal? Ela tá lá dentro da nossa static, né? Então, a gente tem que passar a nossa static, não é isso? E lá na nossa estática a gente tem o quê? A nossa logo. Lembra qual é o nome dela? Simplesmente colocar aqui. Primeiro temos que entrar dentro da nossa pasta, barra, lá tem a nossa logo, não é isso, pessoal? Eu não lembro se, deixa eu ver aqui como que ela tá, o nome dela. Tem a nossa static, aqui temos a nossa imagem, a nossa logo.png, né? Então, passamos aqui, logo aqui, temos lá a nossa logo.png, isto. Então tá aí, já estamos carregando a nossa imagem. Agora, você quer colocar alguma configuração nela, pessoal? Fica à vontade, eu vou colocar logo mesmo, e aí a gente pode entrar aqui com uma classe, e aí você estiliza, estiliza, né, que fala? É style, né, pessoal? Se vocês acompanham o meu canal aí, eu moro fora do Brasil há mais de vai para os 40 já, hein, 40 anos fora do Brasil, cara. É 40, 50 e por aí afora. Então já me falta algumas palavras. Então vamos estilizar, estilizar de que forma? Chamando o nosso nossos, nossas configurações de de style, né, pessoal. Então, class, o que que você pode colocar aqui? Pode colocar, por exemplo, um img, colocá-la como, fluid, né, pode ser fluid. E o que que a gente coloca mais? Como ela vai ficar ali solta ali dentro daquela div, a gente pode colocar ela como pode colocar aí uma, ah
que uns 4 por aí afora, uma margem no eixo Y, né, e aí ela vai ficar mais ou menos ali. Bom, vamos ver o que que tá dando aqui, se a gente que e rodar o nosso server, vamos ver o que que a gente vai visualizar lá já de uma vez. Vamos esperar aí. Deu um erro, o diretório tá. É porque a gente não entrou dentro da pasta, né. Vamos entrar cd loja, isto, rodar o server, vamos verificar aí, tá carregando. Tá um calor aqui em Londres que tá fritando. Hum, Fica acostumado no frio, né, cara. E parece que a gente tá com um erro aí, porque não tá carregando, tá demorando a carregar aí, né. Compilando. E tá fritando. Deu um erro aí de o nossos migration a gente não fez ainda, né, mas não tem problema, depois a gente faz isso aí, né, pessoal. Ok, vamos vir aqui, vamos dar um Ctrl V. Eu não tô aguentando de calor, cara. Tá, nossa imagem, o que que eu coloquei aqui? Tã-tã-tã. Ok, já sei por quê. É porque a gente não passou. Baixar aqui, observe aqui que eu vou apontar isso daqui para que você entenda, tá, pessoal? Eu não sou de editar vídeo, mas nesse projeto aqui eu vou fazer alguma não edição, vou fazer algum ponto específico, porque tem muita gente que não presta atenção nesses pequenos detalhes que a gente fala e mostra aqui e passa despercebido, beleza? Então observe o erro aqui. Simplesmente esqueci de fechar as nossas aspas aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer assim e colocar ela mais próxima aqui, tá, pessoal? Então, são coisinhas que tem que prestar bastante atenção aí, né? Então, dando o refresh aqui, a gente tem o rodapé aqui, né? O rodapé apareceu, mas e o conteúdo? Vamos ver mais o que? Tá. Eu esqueci também de uma coisa aqui. Vamos voltar lá. Vamos só, apontar este erro aqui, não é erro, é falta de atenção mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Observe que a gente não está tendo erro nenhum, mas como eu vou retroceder aqui, observe que a gente não tem nada, só está, tendo aqui o nosso rodapé aqui, né, e temos ali a principal e a contato. Se eu voltar para contato, volta. Mas e a minha imagem? A gente não está carregando ela aqui, né, então tá estranho aí, mas por que que não está? Se a gente observar bem aqui, a gente tem eu nem coloquei o título aqui também, né, a gente pode, depois eu faço, né, ou pode colocar aqui, eu posso tirar aqui, eu vou só fazer assim, por enquanto. E se eu vim aqui e colocar aqui o título da página, tá, pessoal, aí você pode fazer da forma que você queira, tá, não tem problema nenhum. No caso também é na index aqui, pode deixar aqui. Então, ok, base, index. Ok, então, basicamente, aquele específico, vamos falar problema, erro, é simplesmente por quê? Porque observe aqui, eu coloquei content, né? E não é content, é content, com né? Então, é erro de digitação. Então, eu vou pôr aqui, só fazendo isso aqui bastante calma para detalhar isso aqui bastante para vocês, tá, pessoal? Se você for uma pessoa que já tem conhecimento de tudo que eu estou falando aqui, vai ser até meio, enjoado, né, vamos dizer assim, mas eu preciso detalhar isso aqui para você que é iniciante. Então, eu já falei nos vídeos anteriores que a gente vai pegar do início, passando iniciante,
vamos entrar aí no intermediário e até o avançado, né. Então, eu preciso passar por essas, etapas aqui, beleza? Então, basicamente, é só isso aí. Agora a gente vai ter alguma coisa lá, né. Então vamos voltar aqui, vamos dar um refresh, e agora sim, a gente já tem algo aqui, tá, pessoal? Temos a nossa logo, temos aqui alguma coisa que a gente escreveu e temos o nosso rodapé. Aqui a gente pode colocar uns botãozinho aqui, mas por enquanto eu deixei só aqui. Vamos mudar a cor disso daqui para que fique visível. Então, se a gente vir aqui e colocar o seguinte, vamos pôr aqui o que? Uma cor. A gente colocou o text, né? Como podemos colocar aqui, né, pessoal? Bootstrap, BTN, não é isso? A gente pode colocar os botãozinhos aqui, né? BTN, e aqui eu coloco, por exemplo, o estilo dele. O que que eu quero para ele? Um BTN. Se eu colocar success, né? Ok, então aqui você pode deixar desta forma. Mesmo se quiser deixar, eu vou deixar o título aqui, ou seja, a cor light, para você só verificar ali. Então, BTN, né? Podemos pegar isso aqui. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui na frente aqui BTN. Então, a gente pode colocar como primary, né? Então, no caso, primary é com I, né? Primary, desta forma aí. Temos então o contato, né? Isso, vamos dar um refresh aqui e tá aí contato, aqui a nossa principal. Nem precisa disso aqui porque a gente já está na principal, né? Mas isso aí é só um exemplo que a gente está dando aqui, né, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso aí. A gente já está carregando. Agora a gente tem que trabalhar nossas divs, né, pessoal? A gente vai fazer em outro vídeo, tá? A gente vai criando os nossos conteúdos e vamos aqui posicionando eles aqui dentro do nosso HTML, do nosso body aqui, né? Vamos só voltar lá para que você que é iniciante entenda agora o que que a gente fez aqui. Por exemplo, a gente tem duas coisas, ó, eu ainda não estilizei a minha contato, lembra que eu cheguei até fechar ela só para ficar com a base e o index ali para vocês entenderem. Então, basicamente, a gente só estilizou um pouquinho aqui, que é isto que vocês estão vendo aqui por enquanto, tá, pessoal? Ó, é isso aqui, está na nossa base. Agora, no nosso index, ele está simplesmente renderizando eh, fazendo o extend do nosso HTML, está lá na base. Então, ele está pegando daqui, certo? Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ele vai refletir aqui, porque a gente está fazendo o extend, tá, pessoal? Então, tudo que eu mudar aqui, muda lá na nossa página. Se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa aqui, só para você ter uma noção, se eu vim aqui e tá ali pra gente, olha lá, ó, tá? Então, por que que ele aparece aqui? Porque ele tá dentro da div da nossa, que pessoal? Logo, correto? Então, bacana aí. Então, se eu voltar aqui, tirar isso daí, vai ficar simplesmente a nossa imagem ali, com os nossos botãozinhos e tudo completo aqui, beleza? Bom, pessoal, então, bem simples aí, estou tentando detalhar novamente, detalhando o passo a passo aí para que você que é iniciante entenda isso aí, que depois que você entender, fica fácil. Outra, pedaço de código assim, pessoal, como vocês, acompanham, você que acompanha o canal aqui, eu sempre tenho guardado no meu servidor, tá, pessoal? Para você que é iniciante, não faça isso. Digita, pessoal, para você, estimular o seu cérebro a pensar e aprender e, absorver aquilo ali. E depois sim, 36 anos de profissão, eu acho que posso copiar alguma coisa. Mas viu ali, a gente ainda erra, porque a gente já está acostumado com isso aí, se der um errinho, a gente vai lá e conserta. Agora você que é iniciante, não faça isso aí, tá, pessoal? Bom,
Vou ficando por aqui, pessoal, e no próximo vídeo a gente já vai começar a criar as nossas páginas aqui e aprofundando mais um pouquinho, beleza? Então eu acho que o passo para iniciante aqui já está um bom tamanho aqui e agora é só ir prosseguindo o que eu já expliquei agora. Então a gente vai começar a estilizar aqui, puxar o nosso CSS, puxar o nosso rodapé, deixar ele mais organizado, o nosso body, os títulos tudo bem organizadinho e e prosseguindo aí já entrando para o intermediário. Depois a gente vai avançar com banco de dados, tabelas e por aí vai, e seguimos, beleza? Deixa o seu gostei, se inscreve, dá essa forcinha aí pra gente. Deixa aí a hashtag continua, e aí eu continuo monitorizando nossos vídeos aqui para ver se a gente continua com o projeto ou pula para outras linguagens aí, tá, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.